mas Ele deseja ceiar conosco também, em nossas casas, ou qualquer lugar onde nós estivermos. Nós fomos chamados de filho por causa da morte de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. E qual é o pai que quer ficar longe de seu filho? Qual o pai que deseja o seu filho longe dele? E qual o filho que tem capacidade de levantar barreiras para impedir de seu pai estar contigo? Não existe nada que seja capaz de nos afastar de Deus, muito menos do amor dele. Nada, mas precisamos tomar posse disso. Precisamos entender que existe um momento especial que Deus nos chama para o secreto. Quando o Senhor se apresentou para Adão, foi numa hora específica, ao entardecer, por volta das 18 horas da noite. Este foi o horário, ou seja, Deus tinha um horário marcado com ele. E Deus deseja ter um horário marcado conosco também. Agora, nós temos que sair de trás dos arbustos. Se esse arbusto se chama medo, a Bíblia diz que o amor de Deus joga fora todo medo. Se esse arbusto se chama ansiedade, Jesus falou: lançai sobre mim a vossa ansiedade. Se esse arbusto se chama pecado, você tem a oportunidade de seu coração quebrantado, arrependido, pedir perdão a esse Deus que te ama. Ele não quer te condenar. Ele não quer te ver sofrendo. Ele não quer te ver no lamaçal, na sarjeta. Ele não quer te ver longe dele. Lembra da história, da parábola do pródigo? O pai estava esperando por ele. O pai tinha roupas prontas. O pai tinha um anel. O pai mandou preparar um banquete. E essa história é para fazer menção desse Deus tão maravilhoso que nos ama, desse Deus que nos chama para perto, nos chama para termos maior relacionamento com Ele. E quando digo isso também estou dizendo para mim mesmo. Nós devemos romper as barreiras, as dificuldades. É necessário disciplina para buscar a Deus. A Bíblia diz que de perto está o Senhor de todo aquele que o busca. Então temos que buscá-lo de verdade. A palavra de Deus também diz que Deus é Espírito. Está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tem que ter verdade aqui dentro de nós. Tem que ter verdade para buscar esse Deus tão maravilhoso. Amém? Nós não podemos ficar escondidos por trás da mentira, que às vezes nós mentimos para nós mesmos. Nós usamos às vezes o espírito de religiosidade para nós nos escondermos. Nós usamos tantas outras coisas para nos esconder desse relacionamento com Deus. Nós nos escondemos de Deus por causa de mágoas. Nós escondemos de Deus por causa das aflições do dia a dia. Nós escondemos de Deus por causa do ativismo, por causa das tarefas. Outros usam até mesmo o ativismo dentro da igreja como desculpa que não tem tempo para buscar a Deus e se aproximar dele com intimidade, com profundidade, com relacionamento, em oração, em jejum, em leitura da palavra. Deus deseja falar conosco coisas tremendas, coisas profundas. Deus deseja falar conosco algo grande, que nós às vezes nem sabemos.
Deus tem chamado a vida de cada um de nós. Deus tem um ministério para cada um de nós aqui. Amém? Seu ministério seja para cuidar de pessoas, que você se levante, se posicione, mas antes de tudo, você precisa se fortalecer em Deus. Antes de tudo, você precisa estar ligado com Deus. Antes de tudo, você precisa ouvir a voz dEle. Antes de tudo, você precisa ter a certeza do seu chamado. Mas como alcançar essa certeza, se tudo é possível para nos afastar da presença de Deus? O que eu posso dizer é que faz tanto tempo que que me converti, tem 25 anos, mas houve momentos que eu nunca me desviei da fé, nunca saí da igreja, nunca abandonei a igreja, nunca abandonei minha esposa, mas houve momentos da minha vida que eu estava muito doente, fraco. Houve momentos da minha vida que eu nem queria ler a Bíblia. Houve momentos da minha vida que eu tinha medo até de falar com Deus. Por quê? Porque eu estava doente. Eu precisava renovar as minhas forças em Deus. Nesta noite o Senhor está aqui para renovar as suas forças, para restaurar essa comunhão que se havia perdido, para trazer sobre você uma nova unção, para trazer sobre você novas revelações da parte de Deus. Amém? O Senhor é lindo e Ele nos ama. Ele está aqui conosco. Abra o seu coração, abra sua mente também, porque Deus deseja que nós façamos cultos a Ele, mas cultos racionais, culto em que nós buscamos Ele intencionalmente, não pela emoção somente. A emoção é importante, muito importante. A emoção é a chave para nós decolarmos para as coisas do Espírito, mas não podemos ficar só nas emoções. Devemos ir mais além, devemos buscar mais. A Bíblia também conta a história de um profeta que Deus convidou ele para entrar no rio, e à medida que ele caminhava, as águas do rio iam subindo, e enquanto as águas davam para ele permanecer de pé, Deus o convidava a ir para mais fundo. Deus nessa noite nos convida para irmos mais fundo na presença dEle, porque lá na profundidade nós jogamos por terra o nosso achismo, o nosso eu, os nossos orgulhos, porque lá nas profundezas, com Deus, nós vamos depender dEle, nós vamos precisar que Ele nos conduza, nós vamos precisar que Ele nos dê direções. Amém? E nesta noite, volto a afirmar para todos aqui, inclusive para mim, existe uma palavra que eu aprendi, chamado axioma. Essa palavra quer dizer o seguinte: uma verdade que por si só se afirma como verdade. E essa verdade é que Deus quer que nós venhamos acordar nesta noite para um tempo de novo crescimento na presença dEle. Nós sabemos que há uma promessa bíblica e que nós, igreja, esperamos há tanto tempo, que é o avivamento da igreja. Mas o avivamento depende da nossa comunhão com Deus. O avivamento depende das nossas orações. O avivamento depende do nosso quebrantar diante de Deus. O avivamento depende de corações arrependidos. Diz a palavra
Quem subirá no monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Devemos zelar por essa pureza. Devemos todo dia lavar nossas mãos no sangue derramado por Jesus Cristo. Não para a salvação contínua, não, porque nós já fomos salvos. Mas existe um processo chamado santificação, que é necessário para a vida de todos nós. Isso é um processo contínuo enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos atacados, nós somos feridos, nós somos tentados. Mas Deus nos chama nesta noite para nós acordarmos do nosso sono, acordarmos da nossa, abrirmos nossos olhos da nossa cegueira espiritual. Deus nos chama nesta noite para que nós venhamos ter novamente aquilo que nós tínhamos quando nós nos convertemos, ou seja, as primeiras obras, as primeiras coisas que nós recebemos da parte do Senhor. Eu, quando fui batizado, já falei nessa igreja, quando fui batizado pelo Espírito Santo de Deus, eu nem entendi o que era isso, nem estava sendo ministrado por ninguém, nem buscava isso, porque eu não sabia o que era isso. Mas Deus, na sua misericórdia, derramou isso sobre mim, e foi tão maravilhoso, que depois daquele dia, eu buscava mais a Deus, eu orava, eu tomei a decisão de ir para o seminário, mesmo com pouco conhecimento, era jovem convertido. E eu digo para vocês jovens, não é porque você é jovem que você vai desprezar o sangue do Calvário, o sangue derramado. Porque Deus, se você está aqui hoje, é porque Deus está falando contigo hoje também. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer entregar nas suas mãos algo tão lindo e maravilhoso, seja carreira profissional, seja vida ministerial, seja o seu relacionamento com seus pais, seja um futuro brilhante para um casamento, uma família linda, maravilhosa. Mas antes de tudo isso, você precisa de Deus. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E existe um texto também que Deus revela que aquele que busca por Ele alcança dádivas. Aquele que busca por Ele tem presentes. Amém? Eu posso dizer para vocês, este é o dia que o Senhor deseja nos colocar de joelhos para buscá-lo. Este é o dia que o Senhor sinaliza para nós que chegou o tempo da igreja do Senhor se fortalecer cada dia mais, através do relacionamento com Ele, através da leitura da palavra, através da nossa oração, através do jejum, porque tudo isso é algo de Deus para nós, servos do Senhor. E você, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso, uma coisa eu sei, é algo insuperável. Não existe prazer maior do que você ter a certeza da salvação. Não existe prazer maior de você entregar a sua vida para o autor e consumador da nossa fé. Não existe prazer maior de você entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele cuida de nós
com amor. Ele cuida de nós com carinho. Ele é zeloso pelas nossas vidas. A Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. Então, nada seja capaz de tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode impedir de nós estarmos na presença do Senhor. Amém?